Olá, estudante, tudo bem? Vamos aqui mais um videozinho sobre química orgânica, né? Falar sobre isomeria. Uma listinha bem longa, esse vídeo vai ficar grande, então, como sempre, deixo aqui na descrição o link para a lista. Você pode dar uma olhada e verificar se tem algum exercício que te interessa. Se te interessar, você continua aqui, porque depois da vinheta a gente começa. Isso aí, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo com vocês. Lembrando que esse é um canal onde eu resolvo exercícios, né? Se você tiver algum tema que você queira que a gente resolva, só deixa aí nos comentários que assim que possível a gente traz um vídeo para vocês sobre esse tema. Deixo aqui também disponível a minha rede social, onde eu estou postando pouca coisa, mas você pode ir lá e de repente fazer algum comentário naquilo que já está postado ou mandar um direct lá com alguma demanda, beleza? Quando der, eu respondo. Agora vamos lá, sem mais enrolação, para o exercício, né? A listinha, 7 exercícios que está aqui. E a primeira diz o seguinte: a fenilcetonúria é uma doença que pode causar retardamento mental, se não for diagnosticada no tempo certo. O diagnóstico pode ser feito por meio de um teste simples, em que gotas de solução diluída de cloreto férrico são adicionadas à fralda molhada de urina de uma criança. Dependendo da coloração desenvolvida, identifica-se o ácido fenilpirúvico, que se encontra sob as seguintes formas de acordo com o equilíbrio. Então vamos lá. Temos um texto aí introdutório e vem aqui as formas de equilíbrio desse ácido fenilpirúvico. Beleza, tá aqui, ó, né, aromático, tem aqui o grupo ácido, né? E aqui a gente tem uma diferencinha, né? E aí vem a pergunta, né? Pode-se afirmar que as estruturas 1 e 2 desse equilíbrio constituem um par de quê? Né? Estereoisômeros óticos. O que é o estereoisômero? Né? É um isômero espacial, né? É um isômero que difere na disposição espacial dos átomos ao redor de um determinado ponto, né? Estereoisômeros óticos ou geométricos, ou são estruturas de ressonância, ou são tautômeros. Então, a isomeria, né? Essa lista é de isomeria. Então, o que você tem que olhar? Primeiro, se são isômeros, é básico, tá? Os compostos têm que ser isômeros, tem que ter a mesma quantidade de átomos. Nesse caso aqui tem, se você contar, você vai chegar na mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. E eu tenho que olhar, depois disso, qual é a diferença entre eles. Então, destaca a diferença. Se eu olhar, ó, essa parte aqui do anel e esse CH2 é quase igual. Só que aqui, ó, aqui eu tenho CH2 e aqui eu tenho CH. Essa parte é diferente. Aqui a ligação é simples, aqui a ligação é dupla. Esse carbono aqui agora, ó, ele estava fazendo ligação dupla e agora ele está fazendo ligação simples com o oxigênio. Então, isso que eu estou destacando aqui, ó, é a diferença. Todo o restante é igual. Então, é aqui que mora a nossa isomeria, né? A nossa diferença. A classificação da isomeria está nas diferenças, né? Qual é a diferença aqui? Então, esse grupo destacado aqui representa uma cetona. Esse grupo aqui é um OH ligado à dupla. Então, a dupla é um en, o OH é um ol, vira enol. Então, eu tenho uma cetona e um enol em equilíbrio. Isso aqui é uma tautomeria, né? Tautomeria cetoenólica, beleza? Um dos dois casos clássicos aí, básicos do nível médio. Aldeído e enol, aldoenólica, ou, no caso aqui do exercício, cetona e enol, tautomeria cetoenólica. Beleza? Então, exercício 1 aí, fácil, fácil. Exercício 2, vamos colocar aqui. FUVEST. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são. Então, tem aqui algumas estruturas desses óleos essenciais. Linalol, eugenol, citronelal, anetol. Dentre esses compostos, são isômeros quem? Quem são os isômeros, né? Aí vem aqui os parzinhos, né? Vamos lá, como que diversas formas você poderia analisar isso aqui, né? Você poderia pegar primeiro, para ser isômero, se são de 2 em 2, se eu fizer a fórmula para cada um deles, C alguma coisa, H alguma coisa, O alguma coisa, né? Colocar aqui, ó, X, Y e Z, contar cada carbono, cada hidrogênio, cada oxigênio, a gente vai conseguir chegar na resposta. Você vai ter que contar 4 vezes. Essa é uma forma de fazer? É. Mas, se você tiver um pouquinho de atenção... Caiu o meu negócio aqui. E por isso que foi o barulho.
tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Meu refletor acabou de cair. O que eu vou olhar? Eu vou olhar para o mais básico. Olha aqui, ó. Esse cara tem 2 oxigênios, certo? Aqui eu só tenho 1. Aqui eu só tenho 1. E aqui eu só tenho 1. Ou seja, este eugenol não é isômero de nenhum outro. Não é. Porque ele tem 2 oxigênios, os outros só tem 1. Ele não pode ser isômero. Então você identificou isso, você vem aqui já, ó, e onde tiver eugenol, você corta, ó. Corta, isso aqui não pode ser, tem eugenol. Aqui tem eugenol, não pode ser, ó. Aqui também tem eugenol, não pode ser. Você fica entre anetol e linalol e citronelol. E aí você vem para cá, né? Linalol, que esse aqui já foi, né? Esse aqui não pode ser. Citronelol e anetol. A isomeria, né? As moléculas têm que ser parecidas, mas diferir em uma pequena parte, né? Claramente, se você observar, ó, esta molécula aqui, ó, horrível isso aqui. Esta molécula aqui é mais parecida com qual? Com essa ou com essa? Obviamente que é com essa, ó, tá? Então, uma grande parte dessa molécula aqui, ó, isso que eu vou destacar em amarelo, até esse ponto aqui, ó, exatamente igual, né? Até se eu pegar esse CH3 aqui, ó, é igual. A mudança tá aqui, ó, tá? Então, nesse ponto eu tenho aqui carbono, carbono, aqui eu tenho carbono, carbono, a dupla tá para cá. A diferença aqui, ó, é o OH tá nesse ponto, nessa molécula, aqui esse OH veio para essa ponta, né? Então, esses dois aqui são os isômeros. Se você fizer a contagem de carbono, hidrogênio e oxigênio, vai dar tranquilamente, beleza? Então, nós temos aí linalol e citronelol, nesse caso aqui, letra D, como a nossa resposta certa, beleza? Vamos pausar aqui para fazer um negocinho. Bom, voltei, acho que você nem percebeu, né? Lembrando aí, se você não é inscrito, não é inscrita, fica o convite para se inscrever, deixar aquele curtir aí se você gostar do vídeo. Se não gostar, pode deixar o dislike também, não tem problema, beleza? Vamos agora então para o próximo aqui. Questão 3. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química. Então tem aqui duas estruturas, a do citrato e a do isocitrato. A isomeria plana, né, então está relacionada aí à conectividade dos átomos. Os átomos estão conectados de forma diferente, né? A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é o quê? É cadeia, função, posição ou compensação? Então vamos lá, vamos olhar qual é a diferença que eu tenho aqui, né? Então, ó, esta parte tá igual. Aqui, ó, esta parte tá igual e esta parte tá igual. Aqui eu já tenho a diferença, né? Ó, nesse ponto aqui, ó, aqui era só CH, agora é assim, tá? Aqui era CH2, agora é CH. O OH que estava nesse ponto, agora está nesse ponto. Então, a diferença ficou aqui, ó, nessa região da molécula, né? Nessa região aqui é que mudou, ó. E o que mudou? Mudou que esse OH saiu daqui e veio para cá, ó. Tá aqui, tá? O que eu tenho aqui? Isomeria de posição, tá? Esse aqui, ó, se eu contar daqui uma molécula simétrica, então tanto faz eu contar daqui ou daqui, né? Vai ser 1, 2, 3. Aqui está no carbono 3. Então, esse OH aqui está no carbono 3. Esse OH aqui, ele veio para o carbono 2. Então, eu tenho uma isomeria de posição. O que mudou foi a posição do OH, beleza? Então, a lógica de abordar a isomeria, quando eu tenho dois pares de isômeros, é analisar onde está a diferença e aí classificar essa diferença dentro de uma das formas de classificação de isomeria, né? Mais uma aqui, ó. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural: espacial. Então aqui é espacial porque dá uma ideia da organização espacial ali ao redor dos átomos, né? Então tem aqui, né, um ácido com uma cadeia bem grande. Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas cis e cis, cis e trans. Então aqui a gente está frente a uma isomeria geométrica, né? Uma estereoisomeria do tipo geométrica, onde eu tenho a dupla ligação aí como um ponto de interesse para a gente analisar.
Vamos identificar quais são os carbonos 9 e 12, né? Tem que partir sempre, no caso dos ácidos, né? Quando o ácido é a estrutura, o grupo funcional principal, ele vai puxar a numeração, então o carbono 1 está aqui. Então viria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o carbono 9, esse é o 10, esse é o 11, portanto esse é o 12. Nesse caso aqui, meio que seria indiferente, né? Até porque se eu contar de trás para frente, errado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia dar 6. Você ia perceber, mesmo que contasse errado, que não ia dar certo. Pode ser que em algum outro caso, o autor da questão coloque a dupla a equidistante das duas pontas. Então, se você contar errado, poderia levar um resultado diferente. Nesse caso aqui, não vai fazer diferença para onde você vai contar e também o tipo de isomeria que existe não vai complicar em nada a nossa resposta, tá? Mas então, é importante saber contar corretamente aqui os carbonos, numerar a cadeia corretamente, né? E identificar onde que é o nosso ponto de interesse. Então, eu quero saber dessa dupla do carbono 9, entre o 9 e o 10, e essa entre o 10, entre o 12 e o 13. Como que eu analiso a isomeria geométrica? Tá? Eu tenho que pegar a dupla, conecta os dois carbonos, faz um destaque aí com alguma caneta diferente, com lápis, né? Ou passa um traço. Você conecta aqui, ó, a dupla ligação entre os carbonos e separa. Faz uma separação entre elas, tá? Você pode fazer assim, ou vou fazer aqui com caneta, ó, tracejado. Você pega aqui, ó, e passa um tracejado aqui, ó, acompanhando a dupla, tá? Tem que ser nesse sentido, eu não posso cortar assim, ó, tá? Não é assim. Eu ligo os dois carbonos da dupla, né? Passo um traço ali, uma referência, uma divisão entre eles. Feito isso, você vai ter que identificar todo mundo que está ligado aqui em cada carbono. Então, nesse carbono, o que eu tenho? Para esse lado aqui, toda essa estrutura ligada. Para esse lado aqui, toda essa estrutura. Do outro lado não tem nada, professor. Tem sim, porque cada ponta dessa aqui tem hidrogênios. Então, tem hidrogênio aqui, tá? Vou até tirar esse 9 daqui, colocar ele mais para cá, para não atrapalhar. Então, esse aqui é o carbono 9, e vamos colocar os hidrogênios certinhos aqui. Por quê? Ao redor desse ponto tem 3 traços chegando, então são 3 ligações, tem que ter mais uma, se não está aparecendo é hidrogênio. Faça a mesma coisa aqui, ó. Tem uma ligação para cá, 2 aqui, falta uma, a quarta tá para cá. 3 ligações já, tem que puxar mais uma para cá, tá? Então aqui eu tenho todos os grupos ligados a esses carbonos representados. Agora o que eu tenho que ver, né? Uma isomeria cis-trans, tá? A princípio eu teria que ter exatamente grupos iguais ligados em cada carbono, né? De um lado, 2 que sejam diferentes para ter isomeria, né? A dupla eu tenho que ter aqui essa substância, esse átomo, grupo de átomos tem que ser diferente desse, e embaixo a mesma coisa. Só que não tem problema esse ser igual a esse, tá? Estando ligado a carbonos diferentes, eu posso ter coisas iguais. Quando a gente tem estruturas assim já um pouco mais complexas, o cis-trans já não é recomendado. Aí vem o sistema EZ, né? Mas aqui fica relativamente tranquilo se a gente observar, ó, eu tenho hidrogênios de cada lado, tá? E os hidrogênios têm a menor prioridade para definir se vai ser cis ou trans. Então, se eu tiver 2 hidrogênios, um ligado a cada carbono, eu consigo dizer cis e trans com tranquilidade. Basta olhar para os hidrogênios. Ó. Se os hidrogênios estão do mesmo lado, eu tenho uma estrutura cis, tá? Se os hidrogênios estão do mesmo lado, eu tenho uma estrutura cis. Se os hidrogênios estiverem em lados opostos, aí vai ser uma estrutura trans, tá? Nesse caso, cis. Então aqui, ó, mesmo lado. Lado de quê, professor? Como assim lado? Lado desse traço que você acabou de fazer aí. Tá? Então, esse traço lá, amarelo aqui divide 2 lados. Nesse caso, a esquerda e a direita dele. Os 2 hidrogênios estão à esquerda. Então, é cis, estão do mesmo lado. Aqui, essa diagonal aqui, ó, é a divisão. Então, eu tenho o lado aqui de cima da diagonal, o lado de baixo da diagonal. Os 2 hidrogênios estão do lado de baixo. Tá? Aí você pode perguntar, professor, como é que seria um trans, então? Vamos colocar um trans aqui, ó. Vamos botar uma dupla aqui, ó, nesse ponto. Imagina agora que a gente tivesse uma dupla nesse ponto aqui, ó. Tá? Para onde estão os hidrogênios agora? Eu tenho aqui, ó, 3 ligações, passei o traço, né? Vamos colocar o traço aqui, ó. Passei o traço na dupla que eu estou inventando agora, né? Vou colocar o hidrogênio para cá, vou colocar um hidrogênio para cá. Agora observa os hidrogênios, estaria um de cada lado, um de um lado do plano, outro do outro lado desse traço, desse plano que eu faço aí. Isso aqui seria trans, tá? Então isso aqui seria trans. Na nomenclatura EZ,
tá? Cis é Z, configuração Z, e trans é configuração E, tá? Se fosse sistema EZ. Então aqui, o foco, né, são os carbonos 9 e 12, que é onde tem a dupla, isso aqui é só para ilustrar. 9 e 12 são configuração cis, então tá aqui letra A, cis e cis. Beleza? Vamos pro próximo, que é o quinto exercício. Vamos lá, rapidinho para ele. Também de múltipla escolha. A isomeria é um fenômeno que ocorre em diversos compostos orgânicos. Assim, assinale a alternativa que possui uma molécula orgânica capaz de apresentar simultaneamente isomeria geométrica e ótica. Então, vamos lá. Condição para a existência da isomeria geométrica, que é o que a gente vai ter que observar aqui. Para existir isomeria geométrica, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho uma dupla ligação, onde aqui vai ter, por exemplo, né, R1, R2, eles têm que ser diferentes, e aqui eu até posso ter R1, R2, ou pode ser diferente ou igual. O que importa é que R1 seja diferente de R2, beleza? E aí, sendo dois ligantes diferentes, tudo bem, não importa que um carbono e o outro tenham o R1 ou o R2. O que importa é que no mesmo carbono tem que ter duas coisas diferentes. Ou eu tenho um ciclo, vamos desenhar um ciclo aqui com 3 carbonos só para facilitar, se eu conseguir desenhar um triângulo aqui, né? Um ciclo com 3 carbonos. E aí, eu tenho que ter pelo menos, vou representar assim, ó, pelo menos 2 carbonos do ciclo, em qualquer posição que ele esteja no ciclo, pelo menos 2 carbonos com essa mesma condição, ó, R1, R2, R1, R2. Lembrando assim, pode ser R3, R4, não precisa ser 2 apenas, né? Eu poderia ter que, sei lá, aqui, CH3 ou H, né? E aqui ser os R2, por exemplo, ser hidrogênios, tá? O que importa é que eu tenho que ter 2 carbonos no ciclo com 2 ligantes diferentes. 2 carbonos com 2 ligantes diferentes. Esses ligantes, obviamente, fora do ciclo, tá? Não posso contar dentro do ciclo. É fora do ciclo, tá? Isso obriga que essa ligação aqui entre esses 2 carbonos, que eu estou considerando, né, seja simples, tá? Então eu não posso misturar, colocar uma dupla dentro do ciclo e achar que tem, que foi o que fez aqui na B o autor da questão, tá? Então aqui tem que ser ligação simples. Se eles estão um do lado do outro, ligação simples. Se eles estão com alguns carbonos de diferença, o que importa é que cada um desses átomos que está ligado a 2 coisas diferentes, faça a ligação simples. E ele só pode fazer ligação simples, tá? Porque se ele fizer dupla dentro do ciclo, ele nunca vai ter 2 ligantes diferentes fora do ciclo, tá? Então, para ter 2 coisas ligadas a esse carbono e essas coisas estejam fora do ciclo, obrigatoriamente esse carbono só faz ligação simples, tá? Então é impossível ele estar ligado a 2 coisas fora do anel fazendo ligação dupla. Isso aqui, então, isomeria geométrica, tá? Então, na geométrica, eu tenho que observar essas 2 condições de existência. Na ótica, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar, né, a princípio aí, a presença de um carbono quiral. Um carbono que está ligado a R1, a R2, a R3 e a R4. R seria qualquer grupo, tá? Então, desde que o R1 seja diferente do R2, diferente do R3 e diferente do R4, aí a gente tem isomeria ótica, se eles forem todos diferentes. Se um deles for igual, então não tem. E aí, qual que é a complicação aqui? Em estruturas abertas é relativamente tranquilo, né? A gente olhar isso. E esse grupo não é o primeiro átomo que tá? Esse R não é o primeiro átomo que está ligado ao carbono, é o conjunto de átomos que esteja ligado ao carbono. Quando eu tenho estruturas cíclicas é um pouquinho mais complexo, né? Eu tenho que ir comparando sentido horário e sentido anti-horário dentro do ciclo para saber se há ou não diferença entre esses R's aqui. É o que eu vou mostrar para vocês na resolução desse exercício. Vamos lá, primeiro. Aqui, vamos olhar, tem uma dupla, né? Beleza. Ó, aqui é R1, por exemplo. Aqui não tem nada, é hidrogênio. Opa, esse é diferente desse, ok. Aqui não tem nada, aparentemente, é porque tem hidrogênio. Esse hidrogênio é diferente desse grupo. Então, geométrica aqui, ó, ok, tem isomeria geométrica. Isomeria ótica. Esse carbono não pode, porque ele tem 3 hidrogênios. Esse não pode, porque ele faz dupla. Para ter isomeria ótica, via de regra, eu tenho um carbono assimétrico, carbono quiral, que a gente representa ele aqui com um asterisco. Ele tem que estar só fazendo ligação simples. Não pode. Esse carbono, professor, esse carbono aqui, então ele é quiral, né? Então, letra A.
Por quê? Porque ele está ligado a esse grupo aqui, a esse grupo aqui, a esse grupo aqui. Pera aí, ele só está ligado a 3. Qual que é o quarto? O quarto que não está escrito é outro hidrogênio. Então, observa, tem 2 hidrogênios. Então, foi pegadinha do autor em pegar esse hidrogênio aqui e destacar ele, para te levar a supor que fossem 4 ligantes diferentes. Não é? Esses 2 hidrogênios ligados a esse carbono colocam isso aqui como não tendo isomeria ótica, né? O de baixo, a gente tem, nesse ponto aqui, um CH2, não apresenta isomeria ótica. Esse carbono aqui, ó, ele já apresenta isomeria ótica. Ele tem esse grupo desse lado, esse grupão desse lado, esse grupo para cá e tem um hidrogênio escondido aqui, ó. Então, esse carboninho aqui é quiral, ó. Então, já apresenta isomeria ótica. A gente tem outro carbono quiral aqui, ó, nesse ponto aqui também, ó. Ele tem todo esse grupo para cá, e aí aqui no anel, ó, se eu vier para sentido horário, o próximo vizinho é um oxigênio. Se eu for no anti-horário, é um carbono, então já é diferente. Além disso, ele tem um hidrogênio aqui, ó. Então tenho 2 carbonos quirais, isomeria ótica, ok. Agora, eu tenho um ciclo. Quando eu tenho ciclo, né, os carbonos do ciclo, porque aqui fora, na parte aberta, não tem dupla, não dá para ter isomeria geométrica. Vamos olhar para o ciclo. Eu tenho que ter isso aqui, ó, 2 carbonos com 2 ligantes diferentes. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes fora do anel. Beleza, esse grupão aqui, ó, e esse hidrogênio. Então, esse aqui, ó, já estaria ok. Por exemplo, um dos carbonos está ok. Tem que ter mais um. Olha para cá, não tem 2 ligantes diferentes. Olha para cá, não tem 2 diferentes fora do anel. Só tem fora do anel o OH, porque ele está fazendo dupla. Esse aqui também, ó, tá com OH fora do anel, mas não tem um outro fora do anel, porque ele está fazendo dupla. Por isso que não pode, essa ligação aqui não pode ser dupla. Se ela for dupla, obrigatoriamente, não tem 2 ligantes fora do anel, tá? Mudou um pouquinho aqui, mas acho que deu, né? Então não tem nenhum desses carbonos aqui, só tem um carbono que respeita, né, a regra de ter 2 ligantes diferentes, nenhum dos outros. Então a geométrica aqui, ela não existe, tá? A próxima, vamos lá, eu tenho aqui um anel, beleza. Então vamos olhar a questão da isomeria geométrica primeiro. Será que tem geométrica? Né? Condição da geométrica, se é um ciclo, né? Ó, dupla, o carbono que está fora aqui do anel não tem dupla, então não vou olhar para ele. Será que eu tenho 2 carbonos dentro do anel que apresentam 2 ligantes diferentes? Então, eu claramente observo que esses pontos aqui, ó, tem ligantes fora do anel, tá? Então, esse aqui está ligado ao OH para fora, esse aqui é CH3, esse aqui é CH3. Será que ele está ligado a outra coisa? Cada ponto desse tem 3 traços chegando. Então, ele tem que ter uma quarta ligação. Essa quarta ligação é um hidrogênio. Todos eles têm hidrogênio. Então, esses 3 carbonos aqui, ó, tem 2 ligantes fora do anel. Nesse aqui, OH e H. Nesse aqui, H e CH3. E aqui também H e CH3. Ou seja, ele apresenta a isomeria geométrica. Porque tem que ter pelo menos 2. Eu posso ter mais de 2. Pelo menos 2. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar só esses 2 aqui, eu poderia ter os 2 hidrogênios para o mesmo lado ou os hidrogênios em lados opostos. E aí eu tenho isomeria geométrica. E poderia também ter para o outro ali. Lógico que aí, é o cis ou é o trans. Aí já fica muito mais complexo, né? Para ser facinho assim, um cis e trans no ciclo, a gente teria que ter só 2 carbonos. Né? Quando tem 3 ou mais, já fica um pouquinho mais complexo. Eu teria que sempre analisar os pares, né? Aqui a geométrica está ok. E a ótica? Será que tem? Primeiro, já vamos descartar. Ó, esses pontos aqui, ó, não podem ter isomeria ótica. Não podem apresentar carbono quiral. Por quê? Porque se só tem 2 traços, todos eles têm 2 hidrogênios. Então já não pode. Tá? Não vai respeitar aqui a condição. Mas se eu olhar para cá, ó, ele tem OH diferente de H. Ok. Se você vier aqui no sentido anti-horário, eu pego um CH2. Ah, professor, mas aqui também pega um CH2. Então é igual. Mas calma, porque o ciclo continua. Eu tenho que seguir no sentido horário e anti-horário até que eles se encontrem em algum ponto. Tá? Vamos para o próximo. O próximo aqui também é CH2. Só que aqui não é CH2. Aqui é CH e o CH3, né? C ligado a H e a CH3. Então, esse ponto é diferente. Então, já deu diferença. Aqui, então, ó, mora um carboninho quiral. Por quê? Sentido anti-horário é diferente do sentido horário. Os átomos que vão aparecendo aí são diferentes. Beleza? Só uma pausa rapidinha aqui. Voltei, vocês nem viram, né? Aqui, então, já tá ok, né? Apresenta isomeria ótica. Ótimo, beleza.
Mas tem outros, né, carbonos assimétricos e carbonos quirais. Esse aqui também, ó, ele tem hidrogênio diferente de CH3, certo? Se você vier para cá, ó, ele é um CH ligado a CH3. Se você vem para cá, é um CH2. Então já deu diferença, né? Esse aqui, esse carboninho tá ligado a H e CH3. Horário pega um CH2. Anti-horário pega um CH, CH3 é diferente. Então eu tenho aqui 3 carbonos assimétricos, tá? 3 carbonos quirais. Beleza? Então aqui, letra C é a nossa resposta, tá? Por que que a D... Então vamos marcar aqui, né? Letra C é a nossa resposta. A gente estava procurando, né, uma substância que apresentava simultaneamente a geométrica e a ótica. Então encontramos já aqui na letra C, geométrica e ótica, ok. Aqui, ó, geométrica não pode ter, por quê? No anel aromático não vai ter geométrica. Aqui é uma dupla, só que observa 2 hidrogênios iguais aqui, tá? Então esse cara não tem R1 diferente de R2. As duas coisas são iguais, não pode ter geométrica. Ótica, ó, CH3 tem 3 coisas iguais. Nenhum do carbono do anel vai poder ser aromático. Não vai poder ser, ele é aromático, né, nesse caso, não vai poder ter isomeria ótica, né, porque ele tem que fazer 4 ligações simples. Esse aqui, ó, faz ligação dupla, esse aqui também. Então, ótica, aqui não tem nenhuma das duas, né? Na E, vamos ver, ó, no anel não pode ter nada de ótico, aqui é CH2, não pode ter ótico, só que aqui, ó, esse carboninho aqui é um carbono quiral, ó. Ele tem CH3 para um lado, R1. Diferente do R2, que seria o NH2. Diferente do R3, que seria esse grupão aqui, sobra quem? O hidrogêniozinho que está escondido. Então ele tem 4 coisas diferentes ligadas nele. Então esse carbono tem isomeria, apresenta isomeria ótica, tá? Esse composto tem isômeros óticos. Mas não tem isômeros geométricos. Não tem dupla aqui na parte aberta e o anel aromático não vai apresentar isomeria geométrica, porque ele não pode ter, nenhum dos carbonos ali pode ter dois ligantes diferentes, né? Então aqui apresenta ótica, mas não apresentava geométrica. Tranquilo? Para fechar aqui o nosso vídeo, que está com quanto? Está com quase meia hora já. Essa listinha que eu estou fazendo, ela foi uma atividade de algumas das minhas turmas, né, presenciais. E eu estou usando ela aqui para, né, até dar uma corrigir. Tem um vídeo para correção dela e para compartilhar com vocês aí que acompanham o canal também. Então nessa aqui eu peguei 5 questões fechadas, né? E peguei, como tá aqui até os valores, né? Quanto que valeu cada questão aqui. Coloquei algumas abertas. E essas abertas eu tinha possibilidades variadas aqui de resposta, tá? Eu vou pegar aqui, só aumentar um pouquinho a espessura do meu... para ficar talvez mais fácil de vocês verem ali. Espessura da caneta, né? Ó, considere a fórmula molecular C5H12O e desenhe, escreva as fórmulas estruturais de... Aí eu coloquei, né? 2 isômeros de cadeia, cada uma delas eu vou pedir desenhos que representem um tipo de isomeria. Primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem um exercício aberto como esse, onde é dada uma fórmula e você tenha que desenhar algo. Se você lembrar de uma formulazinha bem simples, ajuda bastante. Qual é a formulazinha? Tá? Você vai lembrar, é CnH2n mais 2. Isso aqui ajuda bastante você conseguir fazer com mais tranquilidade esses desenhos aí, sem ficar contando todos os hidrogênios, carbonos. Então, se você tem essa fórmula na mente, é mais fácil. Por quê? Isso aqui dá a ideia, né? E vai ser usado assim, quando tiver carbono, hidrogênio, oxigênio, funciona. Quando entra o nitrogênio, se tivesse nitrogênio na fórmula aqui molecular, ia dar uma complicaçãozinha, ia ter diferença no número de hidrogênios e tal, mas essa aqui ó, já serve bastante, tá? Aqui representa assim, qual seria a quantidade máxima de hidrogênios que eu tenho para a quantidade de carbonos que está na fórmula, tá? Essa aqui é uma fórmula relacionada aos alcanos, lá quando a gente estuda, né, os hidrocarbonetos. Significa o quê? Por exemplo, se eu tiver um carbono, ficaria C1H 2 vezes 1 mais 2. Quanto que dá 2 vezes 1 mais 2? Dá 4. Então ficaria CH4, fórmula do metano. Se o carbono fossem 2 carbonos, seria C2H 2 vezes 2
mais 2. Isso aqui daria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, C2H6, fórmula do etano. Com isso, o que eu observo? Aqui, para esse carinha aqui, ó, só pode ter ligação simples, para ele ter 3 hidrogênios, 6 hidrogênios, né? Ficaria 3 de um lado, 3 do outro. Só tem ligação simples. Então, quando eu faço a conta e essa quantidade de hidrogênios bate com essa fórmula, é a mesma, significa o quê? Que este composto, entre carbonos, só tem ligação simples. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma fórmula, vou colocar uma fórmula aqui, ó, C8, ou C8 não, porque ali tá, pode ser, né, C5 aqui, C8H16. Será que essa fórmula só tem ligação simples? Então vamos ver, ó, se eu colocasse o 8 aqui e fizesse a conta, 2 vezes 8 mais 2, quanto que daria isso aqui? Ó? Quanto que dá 2 vezes 8 mais 2? 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Opa, deu diferente. E agora, se eu aplicar a fórmula, dá 18. Né? Essa fórmula aqui, se eu aplicar essa fórmula, deu 18. Mas a fórmula molecular deu 16. O que significa isso? Que tem 2 hidrogênios a menos. Cada parzinho de hidrogênio que você reduz significa uma dupla ligação ou um ciclo que você fecha, tá? Então, cada vez que eu faço uma dupla, eu perco 2 hidrogênios. Cada vez que eu tenho um ciclo fechado, eu perco 2 hidrogênios. Então, sabendo essa fórmula aqui, tá, para o número máximo de hidrogênios, você consegue descobrir se tem ou não dupla ligação aqui. E aí te facilita bastante, tá? Na hora do desenho. Vou te mostrar como. Ó. Vamos colocar aqui. Esse aqui, vamos só fazer a conta um pouquinho mais fina aqui. Ó. Esse aqui vai ser C5. Quantos Hs deveria ter para ser só ligação simples? 2 vezes 5, né? 2 vezes N, mais 2. Quanto que dá 2 vezes 5 mais 2? Dá 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, C5H12, C5H12. Significa o quê? Esta fórmula aqui não tem dupla ligação. Tá? Não tem número de hidrogênios a menos. O que facilita isso, professor? Facilita que se você sabe desenhar em linha, você pega aqui 5 carbonos, ó, e vou desenhar 5 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já desenhei a cadeia principal. 5 carbonos, tá? Ah, mas tem um oxigênio também, não tem problema. Vou colocar ele em outra cor aqui, ó. Vamos colocar ele nessa ponta aqui, ó. Pronto, ó. Oxigênio. OH. Se você contar aí agora todos os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, vai bater. Vamos testar, ó. Encontros que tem carbono, né? 1, 2, 3, 4. Ponta aqui entrada escrito carbono. 5 carbonos. Aqui não tem carbono, tem oxigênio. 5 carbonos, bateu. Quantos oxigênios? 1. Já tá ali fácil. Quantos hidrogênios? Aqui vai ter 3, né? Só um traço 3. Aqui vai ter 2. Dá 5. Com mais 2 daqui, 7. Com mais 2 daqui, 9. Com mais 2 daqui, 11. Com mais 1 daqui, 12. Bateu. Tá? Então, tranquilamente você, sabendo essa formulazinha aqui, consegue ter alguns atalhos aí, fazer mais rápido, porque essa fórmula, depois que você memoriza ela, você faz de cabeça. É o dobro mais 2. É o dobro mais 2. Dobro de 5, 10. Tem 12, então é dobro mais 2. Fechou. Tá? Aqui, ó, C8H16. Para não ter dupla, seria o dobro mais 2. Dobro de 8, 16. Já tem 16. Pronto, eu já sei que tem uma dupla. Tá? Então, com o tempo e o treino, você consegue automatizar praticamente isso aí. Tá? Vamos lá, então, aqui. Ó. Desenhei a primeira estrutura. Ok. Tá? Batendo com a fórmula. O que eu vou fazer agora? Observar. Qual é a isomeria que eu quero? Eu quero isomeria de cadeia. Para isso, eu tenho que alterar a cadeia. Como eu não tenho dupla, eu não posso fazer cadeia aberta e cadeia fechada, né? Porque se eu fechar, eu vou perder 2 hidrogênios ali, vai ficar H10, não pode. Não atende a questão. Então, o que eu vou fazer? É uma estrutura que está aberta, que eu não posso fechar, e que está normal, está em linha, eu posso ramificar. Eu posso tirar esse carbono da ponta e colocar nesse ou nesse, tá? Então, eu vou ramificar essa estrutura. O que eu vou fazer aqui, ó, propositalmente? Eu vou tirar essa parte aqui e vou começar a desenhar de cima para baixo aqui, ó. 2, 3, 4. Essa partezinha aqui eu vou colocar como ramificação agora. Eu vou colocar nesse ponto aqui, ó. Ramifiquei para cá. E aí, o OH eu vou colocar no mesmo ponto ali, ó. Então, observa. Eu não mudei o OH de lugar, porque eu só quero mudar a cadeia. Então, o OH continua na ponta, mesmo lugarzinho. Aí, ó, carbono
2 aqui, carbono 2 está no mesmo lugar, carbono 3 está no mesmo lugar, carbono 4 está no mesmo lugar. A diferença é que eu peguei o que era carbono 5 nessa e coloquei como ramificação aqui ligada no carbono 3. Poderia ter colocado ligado no carbono 2? Poderia. Poderia ligar no carbono 1, professor? Poderia fazer essa estrutura aqui, ó. Ia dar na mesma? Não. Porque aqui eu não teria uma isomeria de cadeia. Porque aqui ele não é ramificação. Quando eu conecto nas pontas, eu aumento a cadeia. Aqui passaria a ser carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Essa estrutura com essa é isomeria de posição. Vou até usar no exemplo de baixo aqui, ó, tá? Então, cuidado. Nunca coloque uma ramificação na ponta. Não tem ramificação na ponta, beleza? Então, aqui, esses dois, tá? Isômeros de cadeia. Vou até apagar aqui para fazer de novo aqui embaixo. Agora, isômeros de posição. Eu vou, para facilitar, né, fazer essa mesma aqui, ó. Não tem por que eu fazer diferente. Eu já sei que aquele está certo, ó. Por que eu vou ficar inventando a roda? Vou pegar essa mesma estrutura aqui e agora eu vou mudar a posição de alguém. Quem que eu vou mudar a posição? Não tem ramificação, só tem grupo funcional. Então eu vou tirar o grupo funcional da ponta. Então deixo aqui a minha cadeia inalterada. O H está na ponta, eu vou colocar o H no carbono 2, que era aquele desenho que eu apaguei aqui agora, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o pentan 2-ol, esse aqui é o pentan 1-ol. Poderia até fazer outro, né? É que eu pedi 2 isômeros de cadeia. Você poderia fazer, né? Um ou outro isômero de cadeia, isômero de posição nessa, né? Poderia fazer aqui, ó. Eu tenho 3 isômeros de posição para o pentanol. Eu tenho pentan 1-ol, pentan 2-ol e pentan 3-ol, tá? Pentan 1, pentan 2, pentan 3-ol, tá? Então, qualquer desses dois desenhos você poderia fazer. Também daria para pegar esse cara aqui, ó, que era ramificado, tirar a ramificação do carbono 3 e passar por carbono 2. Aí daria também, tá? Você fazer a ramificação, mudar de lugar ali. Fechou? Agora aqui, só lembrando, né? Porque é o seguinte, eu nunca peço quase nada para vocês, então se você tá curtindo, deixa aí aquele seu joinha, né? Se inscreva se não for inscrito, comenta alguma coisa, se você gostou, se não gostou, se teve algum erro, se eu falei bobeira aqui, tá? Fica à vontade aí. Agora, para fechar, 2 isômeros de função, tá? Como eu não tenho, né, dupla ligação, e eu escrevi aqui, ó, uma fórmula de um álcool, que eu vou repetir aqui novamente, né? Um tipo de isomeria de função clássica, tem 3 tipos bem batidos, clássicos, né? Que são as isomerias. Vamos colocar aqui já como uma revisão, né? As isomerias de função, digamos, clássicas seriam álcool e éter, que vai ser esse caso aqui, aldeído e cetona. Então, para quase todos os álcoois, eu tenho um éter de isômero. Só não tenho para o metanol. O metanol não tem éter, porque para ter éter, não tem isômero éter, não, metanol, porque só tem um carbono. Mas de 2 carbonos para frente, todo álcool tem um éter de isômero, tá? De 3 carbonos para frente, todo aldeído tem uma cetona de isômero, tá? Então é bastante comum. E o outro vai ser o ácido carboxílico. Ácido carboxílico, vou colocar carb aqui, né? E éster. Então quase todo ácido carboxílico tem um éster. A partir de 2 carbonos existe. Só com o ácido metanóico, que tem um carbono só, não tem um éster possível, porque o éster precisa de pelo menos 2 carbonos. Então, se eu tenho já o ácido etanóico, eu consigo ter um éster, que é o metanoato de metila. Tá? Então, a partir de 2 carbonos, eu sempre vou ter um ácido e um éster possíveis de serem isômeros. Para 3 carbonos para frente, aldeído e cetona, 2 carbonos, álcool e éter, tranquilamente. Então, aqui, tenho 5 carbonos, eu posso ter um álcool e um éter. Como que eu faço? Eu tenho que colocar esse oxigênio no meio agora. Então, eu vou colocar ele exatamente no meio, por exemplo, aqui, né? Será? Vou trocar aqui por oxigênio. Então, eu vou ter o quê? Teria 2 aqui, vou colocar esse oxigênio no meio ali, ó. Só que observa, se eu fizer agora simplesmente assim, não é isômero. Por quê? Porque tá faltando carbonos, né? Tem que ter 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Faltou. Então, para um dos lados, eu vou ter que puxar mais uma perninha, tá? 5. Então, beleza. Agora eu tenho 5. 1, 2, 3,
4, 5 carbonos, 1 oxigênio. Se você contar os hidrogênios, vão estar todos aí, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Como é que você conta assim, professor? Ué, cada traço desse chega na ponta só com um tracinho, falta 3 para chegar a 4. Então, eu conto 3, 3. Tem 2 traços, falta 2 para chegar a 4, eu conto 2. Beleza? Então, tá aqui, ó, representação em linha para todos eles. Ah, professor, e se eu quiser fazer lá a fórmula estrutural plana ou condensada? Tudo bem, tá tranquilo. Faz do jeito que você dominar aí, beleza? Aqui, então, se tiver dúvida desse exercício, deixa aí nos comentários, né? Né, aproveita e já deixa aquele seu joinha se você tá gostando aqui da resolução. Vamos fechar o último aqui, rapidinho. Vamos pegar e aplicar aqui já de primeira aquela nossa formulazinha. Ó, para C6, quanto teria que ser o H? 2 vezes 6 mais 2. Então teria que ser C6H. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Agora compara 14 e 10. Significa o quê? Que essa minha aqui, ó, tem duas duplas, tá? Ou 2 ciclos, ou um ciclo e uma dupla. Pode ser, tá? Aqui, ó, ou 2 ciclos, né? Ou uma dupla e um ciclo. Esse Ozinho é um ciclo, tá? Então tem algumas possibilidades. O que interessa é que tem que ter ou 2 duplas, ou 2 ciclos, ou uma dupla e um ciclo, tá? E aqui eu tô pedindo, ó, isômeros geométricos identificando o cis e o trans. Ou seja, nessa primeira, eu vou considerar essa fórmula e tem um cis e trans. O que eu vou fazer aqui? Opa, se tem que ter dupla, ótimo, eu vou colocar dupla. Então eu vou até começar por ela. Ó. Eu vou aqui representar, para facilitar o entendimento, com a fórmula estrutural condensada, tá? Então primeiro eu vou fazer aqui, ó, C dupla C, porque aqui eu vou atender o critério de ter cis e trans. Para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar hidrogênios do mesmo lado aqui, porque esse aqui eu vou chamar de cis. E aqui na frente, o que eu vou desenhar depois vai ser o trans. Então, por exemplo, eu vou colocar esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio aqui. Já fiz a base que me responde o cis, que vai ser essa, e o trans, que vai ser essa, né? Ou o Z, ou IE, tá? Cis, Z ou trans, E. Coloquei já o que vai ser a base. Agora eu coloco o resto, tá? Quantos carbonos são? São 6. O que eu posso fazer? Eu já tenho 2 aqui. Eu posso colocar 2 de cada lado. Coloco mais um carbono aqui. Coloco mais um carbono aqui, ó. Beleza. Coloco mais um carbono aqui. Mais um carbono aqui. Posso fazer isso dos dois lados também. Eu vou fazer simultaneamente aqui, ó. Beleza. Coloquei 6 carbonos. Ótimo. Eu tenho que ter mais uma dupla ligação, correto? Tenho que ter mais uma dupla ligação. E tenho que ter 2 oxigênios. Então, o que eu posso fazer? Que eu posso escolher um lado, por exemplo, eu vou escolher esse aqui, ó, e vou colocar um dupla, que é a segunda dupla, eu tenho que ter 2 duplas, coloquei a outra dupla. E eu vou colocar um dos oxigênios aqui, eu vou fazer um dupla O. Fazer um aldeído aqui, ó. Então, dupla OH, vai ter um aldeído nessa ponta. Vou colocar ele aqui, ó, dupla OH. Beleza. Ó, fiz as duas duplas que essa minha continha me permitiu deduzir. 14 para 10 são 4 hidrogênios. Então, são 2 pares de hidrogênio, 2 duplas que vão ter que existir para compensar essa falta de hidrogênios. Já coloquei as 2 duplas. Coloquei os 6 carbonos, coloquei um O. O que falta? Colocar o outro O. Então, por exemplo, eu vou colocar esse outro O aqui, ó, como OH. E aqui ele vai ficar como OH. Beleza? Já coloquei o O. Agora só completa com hidrogênios, ó. Esse carbono está fazendo 2 ligações, falta 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 2 ligações, falta 2. Esse carbono está fazendo 2, falta 2. Repito aqui a mesma coisa. H2, H2. Vamos contar agora? Para garantir que acertamos. Contar os hidrogênios, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1 hidrogênio, 2, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? H10. Aqui, mesma coisa, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. 6 carbonos, 2 oxigênios. Fechou. O cis e o trans. Beleza? Então,
é um quebra-cabeça, você vai montando. Facilita bastante, né, se você tem essa análise aqui. Ah, professor, e se eu não souber isso? Aí você só vai ter que ir montando, e em algum momento você vai perceber que vai faltar hidrogênio, né? Se você colocasse só uma dupla aqui, por exemplo, você sabe que tem que ter a dupla para ter o cis-trans. Beleza, você vai usar essa que é mais fácil de ver. Ótimo. Você ia perceber, né, se não colocasse a segunda dupla, que ia dar 12 hidrogênios. Você ia precisar de 12 hidrogênios. E você só tem 10. Então, quando dá essa diferença de hidrogênios, é porque tem que ter dupla, tá? A última aqui, ó, essa mesma fórmula, então, ó, que é C6H10O2, eu pedi para fazer uma molécula que apresente 2 carbonos assimétricos quirais, tá? E identificar os carbonos quirais com um asterisco. Aqui, diversas formas poderiam ser feitas, tá? Novamente, essas questões abertas aqui, uma variedade de possibilidades, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar dos carbonos quirais, tá? Então, eu vou começar por eles aqui, ó. Eu vou colocar esse carboninho aqui e eu quero que as 4 coisas sejam diferentes nele, tá? Deixa eu até colocar esse carbono mais para baixo. Vamos pegar para cá. Eu quero uma molécula que precisa de 2 carbonos quirais, tá? E identificar os quirais com asterisco. Vamos colocar só isso aqui um pouco mais para baixo, para poder facilitar o desenho aqui agora. E aí, já grudado nele, eu vou fazer um outro carbono quiral, tá? Então, vou fazer esse aqui também ser quiral. Ou seja, eu vou ter que colocar 3 coisas diferentes aqui, que obrigatoriamente vão ter que ser diferentes do que eu colocar aqui abaixo. Da mesma forma, eu vou colocar 3 coisas diferentes entre si aqui, que tem que diferenciar do que eu colocar para cima, tá? Eu tenho, né, a fórmula a seguir, ó, é o C6H10O2. Então, beleza. Eu vou colocar agora, para fingir, começar a representar, né? Vou colocar aqui um CH3 desse lado. Vou colocar outro CH3 desse lado. Beleza? Então, ok. E vou colocar um hidrogênio desse lado. E vou colocar outro hidrogênio desse lado. Então, eu já fiz, ó, esse e esse são diferentes. Eu estou fazendo eles iguais, de propósito. Eu vou comentar por quê, tá? Beleza, então, ó, eu já tenho 1, 2 carbonos, 3, 4 carbonos. Faltam 2 carbonos, certo? Então, eu vou colocar esse carbono aqui, ó. Carbono aqui, beleza? Então, já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, já executei isso aqui. Hidrogênios, eu vou completando aí até o final. Eu tenho que colocar 2 oxigênios e eu tenho que ter 2 duplas, lembram? Né? Porque aqui, ó, C6 pressupõe, inicialmente, eu fazer 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Aqui era para dar 14, deu 10, tem 2 duplas. Eu não posso colocar essa dupla aqui, onde os carbonos em azul vão representar os carbonos quirais. Então, o que me sobra obrigatoriamente? Eu vou colocar a dupla aqui, ó, nesse carbono. E vou fazer a dupla com o oxigênio em cima e vou fazer dupla com o oxigênio embaixo. Beleza? Então, ó, coloquei 6 carbonos, cheque. Coloquei 2 oxigênios, cheque. Coloquei as 2 duplas que impactam aqui, dupla, cheque. Agora, se eu completar com os hidrogênios, vai bater 10. Quer ver, ó? Já tem, só falta 2 hidrogênios para colocar. Falta um aqui, ó, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Falta outro aqui. Conta aí agora. Deu 10 hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4. Com 3, 7. Com 3, 10. Então, bati C6H10O2. E fiz os meus 2 carboninhos quirais aqui no centro. Esse e esse. Lembrando, é uma das possibilidades de desenho, tá, gente? Tem várias outras. Por que eu fiz essa especificamente? Porque aqui, ó, vamos ver. Professor, mas será que é quiral mesmo? Ó, olha para esse carbono. Ligante da direita, CH3, é diferente do de cima, que é o C-OH, que é diferente do lado esquerdo, que é o H, que é diferente de todo esse restante aqui, ó, tá? Que aqui é C ligado a CH3, então esse grupo é diferente desse grupo, que é diferente desse, que é diferente desse. Então esse carbono, sim, é um carbono quiral. O de baixo, também, porque ele tem esse grupo, esse e esse grupão aqui, e todos eles são diferentes entre si. Porém, se você olhar para este carbono e esse, eles têm exatamente os mesmos ligantes.
Esse carbono tem um CH3, esse também. Esse carbono tem um hidrogênio, esse também. Esse carbono tem um grupo de funcional do aldeído, esse também. Esse carbono tem todo esse conjunto aqui, ó, que é um carbono ligado a CH3H e grupo aldeído, e esse também tem um CH3, um carbono ligado a CH3H. Então, o que leva isso aqui? Esse que eu desenhei, inclusive, é um chamado composto meso, tá? Porque é como se eu tivesse aqui, eu tenho dois carbonos quirais e eles estão com exatamente os mesmos ligantes, tá? Se eu colocasse aqui um espelho, né? O composto meso eu consigo ver isso. Um lado é exatamente igual ao outro, tá? E quando eu tenho, né, essa condição onde realmente deu o espelho, é formado o composto meso, tá? O que eu poderia ter aqui também, ó? Vamos desenhar rapidamente aqui para fechar essa aula e já dar um extra aqui, né, em relação ao conteúdo. Vamos apagar só isso aqui para facilitar aqui para eu representar. Ó, do outro lado, eu vou escrever isso aqui, tá? Colocar o carboninho aqui. E agora eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui eu vou repetir exatamente igual, em cima, na parte de cima, vai ser H e CH3. Só que aqui, ó, eu vou colocar agora H3C e H do outro lado. E aqui eu vou repetir, beleza? Aqui eu vou deixar o H3C desse lado e o H aqui, inverti. Então, fiz diferente desse, certo? E aqui eu vou deixar igual, C-O, H. Nesse aqui eu vou inverter, eu vou colocar o H desse lado e o CH3 desse. E aqui eu vou manter o C-O, H. O que eu tenho aqui agora, né? Esse cara da direita é estereoisômero, né? É inclusive chamado de enantiômero desse cara que está aqui na esquerda. Eles são imagens um do outro, tá? E essas imagens não são sobreponíveis. Então, esse cara e esse cara aqui, ó, são isômeros óticos, chamados de enantiômeros. Um é a imagem do outro, né? A sua mão esquerda é uma imagem da sua mão direita e vice-versa. Só que elas não se sobrepõem, né? Tendo a ideia lá de enantiômeros, isômeros óticos, que são imagens especulares, não superponíveis. Então, esse cara aqui apresenta isomeria ótica, esse cara aqui também apresenta isomeria ótica, e esse cara aqui, embora seja um isômero ótico, ele não isomeria não é atividade, tá? Esse cara apresenta atividade ótica, ele desvia a luz, esse cara também. Esse cara aqui apresenta isomeria ótica, mas não atividade ótica, porque aqui é uma compensação interna. Esse carboninho, por exemplo, ele joga 10 graus para a esquerda, esse aqui joga 10 graus para a direita, anula, não dá atividade ótica aqui. Então ele é o isômero ótico desses outros dois, porém ele é oticamente inativo, ele não desvia a luz. Já esses enantiômeros aqui desviam a luz. Então, no caso do composto, quando tem essa possibilidade, né, dois carbonos com exatamente os mesmos ligantes, a gente tem a situação aí do composto meso, onde eu vou ter dois isômeros oticamente ativos e um composto meso, beleza? E, consequentemente, uma mistura, né? Se eu misturar esse cara com esse cara, vai ter uma mistura racêmica possível. Mas aí é só uma, né? Essa parte é extra. O foco da questão era chegar nesse ponto aqui, ó. Tá? Conseguir desenhar essa estrutura. Era isso, então, nessa listinha, tá? Aqui tinha algumas dicas, tá? Só comentando para vocês, quando forem fazer uma prova, tentem observar, né? As coisas. Aqui tinha algumas dicas. Essa questão aqui, por exemplo, tinha uma bem parecida, eu vou mostrar, que daria para usar. Essa aqui também, ó, tá? Quais poderiam ser as inspirações? Essa letra C aqui, ó, poderia inspirar a 7B. Bastava eu, por exemplo, tirar esse cara aqui, ó, tira ele, coloca uma dupla aqui, atendi a letra e coloca outro oxigênio, tá? Cadê um oxigênio? Vamos colocar aqui um OH aqui, ó, tá? Que eram dois oxigênios, né? Aí colocava aqui CH2, por exemplo, tá? Pera aí, deixa eu voltar. Não é isso. Teria que colocar OH, porque era C6, né? Então, 6 carbonos aqui dentro, ó. OH, OH. Então, apresenta isomeria ótica, uma dupla que conseguiria fazer, tá? Então, teria que deixar C6. Dava para fazer, então, alterar essa daqui para chegar na resposta, beleza? Outra que era inspiração era esta aqui, ó. Nesse aqui, eu tenho insaturações, né? Ó, dupla... Aí dupla aqui daria para 2 oxigênios, ó.
Só que aqui teria 3 pares de hidrogênios, seriam 6 hidrogênios a menos em relação à quantidade de carbono. Mas lá para aquela parte do cis-trans poderia ser inspirado aqui, ó, né, fazer algo parecido com isso, porque tinha 2 oxigênios, então daria para se inspirar nesse ponto aqui também. Para fazer a 7 letra A, aqui daria para ser uma inspiração também, tá? Daria para pegar uma parte, por exemplo, pegar essa parte aqui, só com 6 carbonos e se inspirar nela, beleza? Então era isso nessa listinha. Como eu falei, vídeo longo, quase 1 hora de vídeo. E agora é hora de dizer tchau, mas antes do tchau, só para não perder o costume, dá o joinha aí, custa nada para você, né? Se inscreve, volta para ver outros vídeos. Se for se inscrever para não voltar para ver vídeo, não precisa nem se inscrever não. Se inscreve não. Só vem ver o vídeo, não precisa se inscrever não, tá? O importante é voltar para ver os vídeos aí e aprender um pouquinho, né? Se possível, tá? Agora então, horinha de dizer tchau. Vamos aqui na nossa trilha de dizer tchau. Vai aparecer uns vídeos para vocês aqui agora. Aproveitem. Tchau.